Olá, corações, tudo bem, gente linda? Vamos ver, turminha do primeiro ano, hoje é aula de literatura, página 231. Nós vamos estudar hoje o romantismo, mas não o romantismo no Brasil, nós vamos estudar o romantismo nas suas características gerais como escola literária. Tá? E depois nós vamos estudar o romantismo brasileiro, o romantismo, a escola literária, quando chegou ao Brasil. Tá bom? Então vamos abrir a página 231. Veja, no romantismo, gente, a grande característica dessa escola romântica é a imaginação, tá? A imaginação criadora dos seus artistas. Página 232. O romantismo, ele tem várias frentes, tá? Ele tem várias correntes literárias. Uma das características, uma das correntes literárias é o pessimismo, a solidão, o estado depressivo do artista. Ele evoca a morte, ele pede a morte, ele chama a morte. Uma característica muito comum nesta época, onde a escola literária, quando essa escola literária surgiu, foi a morte precoce de muitos artistas românticos. Por quê? Porque como eles se entregavam muito, com uma grande força às emoções, nesta linha principalmente, a linha depressiva, a linha negativista, a linha pessimista, a linha da solidão, eles se afugentavam, eles se mantinham reclusos, dentro às vezes até de cemitérios. Aquelas noites geladas, frias, cheias de sereno, e eles ali, postados nos cemitérios, para ganhar inspiração, buscando a depressão, evocando a morte, fazendo reflexões daquela vida que para eles tinha um lado muito negativo. Quando não, eles eram enterrados nas bebidas alcoólicas, eles trocavam o dia pela noite, tá? Geralmente eram estudantes de direito, que escreviam muito, que se colocavam na literatura, e eles morriam muito jovens, 20, 22 anos, 24 anos, e a doença que matava naquela época era tuberculose, era muito comum perdermos jovens, principalmente jovens acadêmicos, por conta da tuberculose. Muito bem. Além desse lado da criatividade, do pessimismo, havia uma corrente do amor idealizado, da vida idealizada, da chamada utopia. Por quê? Porque o que eles buscavam não existia. Era um mundo ideal, um mundo dos sonhos, um mundo perfeito. Eles idealizavam, eles imaginavam uma vida diferente daquela que eles tinham, de uma realidade muito diferente daquela que eles vivenciavam, e aí eles escreviam sobre isso. Tá? É o amor da mulher perfeita, da mulher idealizada, aquela mulher formosa, inteligente, bonita, tudo, carinhosa, a mulher idealizada, tá? Por outro lado, havia uma outra corrente da religiosidade excessiva, do apego à crença, tá? Nessa área do romantismo, eles se opunham muito ao racionalismo da escola anterior. Então, o que eles buscam, na verdade, no romantismo é essa volta aos olhos, aos olhos cristãos, aos olhos da religiosidade. Claro que naquela fase, gente, a igreja tinha grande força, então a religiosidade era voltada para os aspectos católicos, para os dogmas católicos, tá? Então, neste caso, gente, a espiritualização era muito forte.
Lembrando que o romântico, ele escreve textos, a sua estrutura textual é cheia de figuras de linguagem, cheia de hipérbatos e de hipérboles. O que é isso? Hipérbato e hipérbole. O hipérbato é a inversão dos termos sintáticos. Não é aquela oração que começa o sujeito, predicado, que é aquele fácil entendimento. É aquela coisa trocada, como o nosso hino. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Isso aí é um hipérbato. As margens plácidas do Ipiranga ouviram. Primeiro verso e o segundo verso do nosso hino é um hipérbato. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico o brado retumbante. Então, o que quer dizer isso? As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Essa é uma ordem direta, certo? Muito bem. Então, eles usavam muito o quê? Figuras de linguagem, muita. Usavam muito o quê? Hipérbato e hipérbole. O que é hipérbole? É o exagero. É aquela coisa do morri ao ver teus olhos. Ninguém morre ao ver os olhos de alguém, mas eles usavam, entenderam? Morro aos teus pés por te beijar. Hipérbato. Aliás, hipérbole, tá? Byronismo. Agora prestem atenção. Se por um lado eles idealizavam o amor e a mulher perfeito, por outro, havia uma corrente que se ligava a Lord Byron. Quem era Lord Byron? Lord Byron, ele era um homem que vivia o amor carnal intensamente. Então, ele gostava, por exemplo, de comportamentos deturpados na vida sexual. O sadomasoquismo, entendeu? O voyeurismo. Então, o Lord Byron, ele era um homem excêntrico e ele era um homem cuja lenda corria de ele ser um homem intenso sexualmente e de excentricidades sexuais. Há uma linha da corrente romântica que tende ao byronismo, ou seja, os seus versos são extremamente carnais, o amor, a inspiração do amor é deixada de lado para se focar no físico, no amor físico, não no amor platônico, idealizado, mas no amor físico, tá? O romântico, ele tem um problema muito sério em adaptar-se à realidade. Por isso, o romântico ele é tido a exageros, tá? A fazer descaso daquilo que é real, a partir para a imaginação, a partir para os exageros dos sentimentos. A realidade para eles é desprezada. Por quê? Porque eles têm dificuldade em aceitá-la. Eles têm uma vida muito voltada à boemia, à vida noturna, a vícios, tá? Não só o vício da bebida, o uso mesmo das drogas naquela época, tá? Que também havia. A poesia de Byron, então, era muito inspiradora para uma corrente desses românticos. Sublimidade e heroísmo. Gente, junto àquela idealização, havia também uma corrente que idealizava não só o amor, mas idealizava os heróis. Então, eles escreviam histórias voltadas para o heroísmo, geralmente eram indígenas, né? Era uma corrente indianista que nós chamamos. O romântico que voltava-se para o indianismo. Então, nós temos textos muito lindos, né, de um cunho heróico, como no Guarani. Nós temos
e Juca Pirama. Nós temos livros românticos também de heroísmo, aí não na figura do índio, mas na figura de um homem, ou até como, por exemplo, Lucila, ou Amor de Perdição. São livros onde o final é sempre feliz. Nunca dá errado, hein? Nunca dá errado. Romântico, não. Como assim? Não, não é realismo, é romantismo. No romantismo, o cara sofre. O cara sofre, o cara é desprezado, a amada não quer, e há desencontros totais, encontros, desencontros, mas o final é sempre feliz. Tudo vai dar certo. O amor sempre vence. É bem isso, tá bom? Há um culto ao passado numa ideia de medievalismo, ou seja, os grandes cavaleiros, né, os Rei Arthur, os Cavaleiros da Távola Redonda, Ivanhoé, Robin Hood, que rouba dos ricos e dá aos pobres. Então, ele tem também essa linha de culto heróico, mas um culto heróico do passado, tá? Dos elementos de figuras do passado. Então, nós temos aí, já que nós vimos toda esta corrente, né, da sublimidade do heroísmo, do byronismo, nós temos o indianismo, que eu mostrei para vocês, né, que é aquela figura heróica sublime do índio. Nós temos o amor à pátria, um nacionalismo, gente, muito forte, principalmente... Opa, peraí, que eu fiz uma besteirinha aqui. Principalmente poemas que retratam o amor à pátria, como de Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Gorjear é cantar, o canto do pássaro. Canção do exílio. O que é a canção do exílio? O exílio é quando você é retirado à força do seu país e levado a um outro local e onde você não pode retornar à sua pátria. Isso é o exilado. E nesse caso, o Gonçalves Dias faz esse bonito poema, Canção do Exílio, que é uma ode, é uma exaltação ao Brasil. Nós temos o condoreirismo. O que é um condoreirismo, gente? Uma atitude romântica não pode ser confundida com a rebeldia byroniana. Aliás, uma atitude romântica que não pode ser confundida com a rebeldia byroniana é aquela de efetiva luta por mudança ou transformação social. Por que não pode ser confundido? Porque Byron, Lord Byron, ele tinha uma rebeldia destruidora. Ele era uma rebeldia não construtiva. Porque uma coisa é você ser rebelde, mas um rebelde consciente e construtivo. Outra coisa é você ser um rebelde baderneiro, né? Negativo. Um rebelde de liderança negativa. O rebelde de liderança positiva, ele te leva ao sucesso, à obtenção do êxito daquilo que você idealiza. O rebelde anarquista, por exemplo, aquele que age de maneira não apropriada em protesto, ele não tende a conseguir as coisas. O byronismo é uma linha mais... ela é mais rebelde, né? Ela é contrária à realidade, mas de uma forma muito negativa. Por outro lado, o condoreirismo ele tem por isso é que o nome condoreirismo, porque vem da ave do condor. O que é o condor? É uma ave que tem a visão dela é de longo alcance. Ela enxerga muito longe, muito distante. O condoreirismo também é aquele que tem ele é um visionário. Ele busca
objetivar algo lá na frente, que ele alcance lá na frente, uma transformação social, uma transformação, uma luta por mudanças, mas com uma visão não imediatista, mas a longo prazo, entenderam? Por isso, condoreirismo. Ele visa a criação de um mundo melhor, tá? Ele tem certos anseios revolucionários, e ele sofre uma forte influência, o que aquele sofre a influência de Lord Byron, aqui sofre uma forte influência de Victor Hugo, que é um escritor francês. Ele escreveu um famoso, que vocês devem ver, gente, precisam ver, a peça, tem no YouTube, Os Miseráveis, tem até filme. Esse livro foi escrito por Victor Hugo, um escritor francês. Vale a pena ver, é muito lindo, tá? Que mais? Condoreirismo. Tá. Agora nós vamos falar da forma, da estética do romantismo. Ele tem uma liberdade de forma, tá, gente? Ele tem uma relativa liberdade na forma. A escola anterior, ela era uma escola, o classicismo, ela era uma escola muito rígida nos padrões da escrita, na relação das formas. Ele era um culto à beleza, ele cultuava muito a forma. No romantismo, não. O romantismo, ele é mais flexível, não que ele não respeite alguma idealização de forma, mas ele é mais flexível, tá bom? Na construção dos seus versos. Ele tem ele quebra a monotonia dos versos regulares. Ele tem versos que se mostram irregulares, decassílabo, redondilha menor e assim por diante. Ele faz uma troca. Tem aqui, olha, a profissão. Veja, eu também antive dourados dias. Olha o segundo verso, que curtinho. Nesse dia fatal. Tá vendo a irregularidade métrica? Existia no romantismo. A sonoridade, havia uma preocupação com a musicalidade do poema. Então, a literação e a assonância é forte. Aqui vocês vão ver no poema de Casimiro de Abreu, a valsa. Tu ontem, na dança que cansa, voava com as faces em rosas formosa de vivo lascisvo carmim. Nós já lemos esse poema uma vez. A valsa, o verso foi escrito com tal sonoridade que faz lembrar um movimento de uma dança, tá? Então, a musicalidade é muito forte, essa sonoridade, essa preocupação com os sons das palavras. Não se esqueçam disso. Ele não tem o rigor métrico, mas ele tem o rigor da sonoridade. Ele gosta dessa sonoridade. Sou forte, sou bravo, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Ok? De Gonçalves Dias. Só até aí, gente. O que vocês farão? Como nós trabalhamos somente a característica da escola romântica e não trabalhamos o romantismo no Brasil ainda, porque é muito extenso para uma aula só, vocês farão apenas a página 250. Deixe-me ver para quando essa página 250... eu vou corrigi-la no dia 16. Nós já estaremos, gente, no dia 16, nós já estaremos em aula online. Então, façam, porque eu vou pedir em aula online as respostas da página 250. Combinado, gente linda? É isso por hoje, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus.